Eu devo usar o português quando estou aprendendo inglês? Essa é uma das perguntas que eu ouço muito e eu queria falar um pouquinho sobre isso para você hoje. Hello, eu sou o Teacher Sam da The Immersion House e hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão controverso no processo de aprendizado de uma nova língua. Muitas pessoas acreditam que quando você vai aprender uma segunda língua, no nosso caso o inglês, você deve usar apenas inglês o tempo inteiro. Você nunca deve ter contato com a sua língua materna, para que assim você possa melhorar a sua capacidade de ouvir, você possa pensar em inglês e aí você vai estar aprendendo do modo natural. Afinal, quando você aprendeu a sua língua materna, você ouvia só português o tempo inteiro, certo? O problema é que esse paradigma, esse modelo está totalmente errado. Não dá para você comparar um adulto aprendendo uma segunda língua com um bebê aprendendo a sua própria língua, né? Sua língua materna. Então, quando você está aprendendo uma segunda língua, é muito importante você entender que você precisa organizar aquilo que você já fala no seu idioma e passar essas informações para o inglês. O seu cérebro está organizando e aprendendo por associação. Então, muitas coisas você pode aprender e você pode usar sem a necessidade da tradução. Você já viu, ou as palavras são parecidas, são cognatos, ou são palavras que já são, pelo contexto, fica claro o que está sendo falado. Então, ok. Mas algumas palavras ou expressões são totalmente diferentes e você precisa associar com alguma coisa, senão seu cérebro joga aquela informação fora. Nesse momento você pode usar o português como uma apresentação daquele termo, daquela expressão, e aí você treina em inglês. Na hora de falar você vai falar só em inglês, mas quando você tem o primeiro contato você pode ir do português para o inglês. Então, por exemplo, digamos que eu chegue para você e falo assim: well, we're gonna need to play it by ear. E você não entendeu o que eu estou falando, né? O que é play by ear? Então, quando eu falo play by ear, você não entende. Mas aí eu digo, dançar conforme a música. We're gonna need to play by ear. Aí você fala, dançar conforme a música, ok. Nós vamos dançar conforme a música, a gente precisa dançar conforme a música. Eu falei a primeira vez, você vai poder, as outras vezes, você vai usar inglês, você também começa a falar, we need to play by ear, need to play by ear, e naturalmente você vai começando a associar isso e fica consolidado no seu cérebro. Se você vai morar num outro país, por exemplo, as pessoas só falam inglês, e as pessoas falam, é assim que você aprende lá, porque todo mundo vai falar inglês o tempo inteiro. Mas há muitas pessoas que estão anos lá e elas não conseguiram aprender o idioma, elas ficam frustradas, elas fogem, elas conseguem construir uma vida sem aprender a falar inglês, por exemplo, e alguns ficam até traumatizados no processo de aprender a língua. Então não é tão simples assim, tá bom? Então isso vai simplificar, vai te dar mais confiança e vai acelerar o seu processo de aprendizado. Uma segunda coisa, é muito legal você também treinar traduzindo o que você lê, o que você ouve em português para o inglês. E aí você está se forçando de fato a pensar em inglês e a falar em inglês, né? Porque você está ouvindo algo em português e jogando para o inglês. Então dá para testar se de fato você sabe o que você está falando, ok? Fora isso, tendo dito isso, é óbvio, você está ouvindo inglês, treinando inglês ou lendo inglês, foca naquilo que você entende e tenta entender o resto pelo contexto para usar inglês o máximo possível cada vez mais. Mas no começo, usar o português como uma referência para construir as estruturas e consolidar o conhecimento em inglês e também ficar forçando você a traduzir do português para o inglês para avaliar se você de fato sabe, vai te dar mais velocidade no aprendizado e mais segurança naquilo que você está fazendo. Espero que essa dica tenha te ajudado, que essa dica faça diferença nos seus treinos e que você continue trabalhando para atingir a fluência, ok? Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Bye bye!